Ezequiel 37, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Isso é uma visão que o profeta Ezequiel teve, o Senhor trouxe para ele por uma situação específica, e eu quero fazer um paralelo àquilo que está acontecendo nos nossos dias. Diz assim a palavra de Deus. Muito obrigado. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos, um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado a outro entre esses ossos, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Eu quero te levar para essa visão. Essa visão era um vale onde havia guerras, e o que o Senhor levou o profeta para ver era os guerreiros, os soldados já mortos e já há tempo, de uma maneira muito mais do que mortos, muito mais do que cadáveres. Eram cadáveres já despedaçados, ossada para cá, ossada para lá. Era um lugar onde ele estava passando, e tipo assim, aqui teve um exército que foi derrotado, homens caíram e aconteceu isso. O que sobrou desse exército? Foi nada, foi ossada seca, que não tem mais nem carne, nenhum sinal de vida. Esse outrora exército poderoso, hoje se encontra em ossada, um cemitério. E nesse texto um pouquinho para frente, ele troca o vale como túmulos, para você entender bem. Então eu queria que você pudesse... Versículo 3, ele leva o versículo 2 e faz o profeta andar nesse vale, no meio dessas ossadas aí. E no versículo 3, ele me pergunta: filho do homem, esses ossos, esse exército pode tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ou esqueletos, caveiras, morte, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Eu não me importei aonde eu estava, o que eu estava vendo, a situação. Eu apenas obedeci. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos começaram a se juntar, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia ainda espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e já era um exército enorme. Amém, meus queridos? A visão de um exército extremamente destruído, destroçado, sem vida, já há tempo, sem esperança, mas que de repente o Senhor quis mostrar algo para esse profeta. Quis mostrar algo não só para esse profeta, mas para uma nação, porque a hora que acaba essa visão, o Senhor fala: agora vai e profetiza
para a casa de Israel, ou profetiza para o meu povo, porque esse exército de vale de ossos secos, esse exército morto, esse lugar, essas caveiras, na verdade era o povo de Deus, que estava no exílio, já estava abatido, sem vida, estava se sentindo assim, agora realmente acabou a nossa esperança, secou tudo aquilo que a gente tinha, o nosso Deus não existe mais, a nossa terra, a nossa esperança, e Deus traz essa visão como um meio de falar, não, se eu sou capaz de fazer isso com um vale de ossos secos, se eu sou capaz de fazer isso com um exército que não existe mais, que já estava osso lá, osso aqui, osso, não tinha mais, não tinha carne, não tinha... Dá para vocês entenderem, dá para vocês perceberem o que o Espírito quis trazer para o profeta, para que ele passasse para o povo? Porque o povo estava assim, não tem mais jeito, a nossa esperança se foi, a nossa cidade se foi, a nossa nação, o nosso templo, agora nós somos escravos. O Senhor mostra que muito mais do que escravo. Vocês estão achando que vocês estão numa situação ruim? Olha o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer com quem nem tem mais vida. E o que esse texto tem a ver com a gente? Meu querido, eu tenho visto, e como eu falei, nós trabalhamos durante esse mês muito com família, mas dia após dia nós temos nos deparado e visto que realmente o inimigo ele tem tentado tirar, roubar a esperança das pessoas, do povo de Deus, assim como outrora fez com o povo de Deus em Israel, que vai lá, não matou, estava lá, era o povo de Israel, e mesmo Deus falando, usando outro profeta, Jeremias, não, olha, vocês estão na Babilônia, mas vocês podem construir casas, vocês podem fazer. Deus sempre usava profeta falando assim, olha, não interessa o lugar, porque a gente tem mania de se apegar em coisas, e o povo de Israel nessa época, eles eram apegados no templo, em coisas palpáveis, e daí o inimigo veio e destruiu o templo, destruiu a cidade, aquele povo ficou assim, e agora, o que eu tenho? Não tem mais nada, agora o meu Deus está lá em Jerusalém, não tem mais templo, então agora a gente não tem mais Deus. E muitas vezes o inimigo quer fazer isso, não, eu me apalpava, eu tinha esperança por causa do marido, por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa de coisas que, enquanto ele era assim, enquanto ele falava assim, enquanto ela era assim, enquanto a gente vivia assim, enquanto coisas palpáveis. Mas não, às vezes o Senhor permite a gente perder templo, perder situações, para chegar no momento onde a gente se depara como aquele povo de Israel. E agora, a nossa esperança se foi. E o inimigo faz isso justamente para trazer algo no nosso coração. E sabe qual é esse algo? Não tem mais jeito. Não adianta profeta falar, não adianta mais nada, não tem. E daí você se acostuma como escravo, a levar uma vida de escravo, e você esquece que você é povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, daquele Deus que escolheu você não para ser escravo, não para você viver deprimido, não para você viver numa vida infeliz, não para você viver depressivo, não para você viver de um jeito assim, o outro vive, o outro tem uma família feliz, a outra, a minha vida, céus, não sei o que, isso daí não é vida de quem tem um Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode fazer e tudo pode realizar. Mas o inimigo faz isso, ele tira coisas e nos leva muitas vezes cativo. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas está cativo, a sua mente, ele vem aqui, mas a sua mente, ele ouve, mas ele sai, a mente dele está de escravo ainda, está de, não, eu nunca mais vou conseguir, não, eu não vou viver, eu não vou me alegrar, eu não vou viver. E aquele povo se encontrava dessa maneira. E eu quero dizer que tem muitas
muitas pessoas, muitas famílias, muitos pais, muitos cônjuges, muitos filhos, muitos solteiros. Eu não vou viver. E daí o Senhor me trouxe essa palavra para terminar esse mês da família, para falar assim: se até um osso sem vida, sem carne, há tempo sequíssimo, o Senhor usou para mostrar que pode se voltar a ser um grande exército, quanto mais você pode viver todos os planos de Deus para a tua vida. Eu queria começar então fazendo um paralelo. Essa visão começa com o caos, mas termina com uma restauração completa. Mas qual o processo dessa transformação ou dessa restauração? Primeira coisa, quero tirar algumas lições para que a gente possa orar. Primeira situação, primeira lição, é necessário uma revelação da atual situação. Nós temos dificuldades com análise, com autoanálise. A gente consegue analisar tudo e todos. A gente consegue analisar a tia, a avó, a mãe, os irmãos, a cunhada. A gente consegue analisar a igreja, a gente consegue analisar tudo. Mas a hora que chega na autoanálise, a hora que a gente... Israel era assim, Israel conseguia, essas nações pagãs, vocês acham que essas nações, os profetas, antes da destruição de Jerusalém, os profetas começaram a chamar a atenção: vocês precisam se arrepender, vocês estão abandonando Deus, vocês estão servindo outros deuses, se vocês não se arrependerem, as outras nações virão e vão levar vocês cativos. Sabe o que eles falavam? As outras nações não têm o nosso Deus, as outras nações não têm o templo de Jerusalém, nós temos o templo, nós temos os rituais, nós somos de Jerusalém, nós somos de Israel, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O teu Deus pode ser de Abraão, de Isaac e de Jacó, do teu pai, mas se não for o teu, você pode perder, você pode ser levado escravo e a tua família pode ser destruída. Porque o nosso Deus, embora Ele seja um Deus geracional, Ele também é um Deus pessoal. E às vezes as palavras vêm e a gente fica sempre: nossa, mas isso... minha mulher precisava ter vindo, meu marido precisava ter vindo. Não, sabe o que Deus fez com esse profeta? Profeta, você olha lá no texto, versículo 1 e 2, a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, uma revelação da atual situação, pelo seu Espírito, Ele me levou de um lado a outro entre eles, Ele me fez andar, e daí o que aconteceu? Eu pude ver que era um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eu queria falar que esse mês, não sei se você participou, e eu queria fazer um desafio de verdade. A gente fala, eu vou falar todas as vezes, e você vai continuar talvez não fazendo, mas eu vou continuar. Ouça, eu vou pedir para o pessoal fazer uma playlist desse mês, do mês da família. Ouça todas as palavras, volte a ouvir, porque aqui durante as palavras, é como se o Espírito estivesse levando vocês para andar sobre o casamento, sobre a casa, sobre a família de vocês. Porque cada coisa que a gente vai falando é pelo Espírito, o Espírito vai trazendo, e a gente vai falando quais são as bases, quais são os fundamentos. E ali o Espírito pode, se você começar a andar no meio dessas palavras, o Espírito vai falar: aqui, isso não tem vida, isso não tem aquilo. O Espírito pode começar a falar: olha, aqui falta perdão, aqui falta restauração, aqui falta buscar o Senhor, aqui falta prioridade. Quantas coisas foram faladas aqui, que para mim, quando eu olhei esse texto, era como se fosse o Espírito pegando essa igreja e começando o Espírito levar cada um para sua casa, para sua família, diante dos seus filhos, diante dos seus cônjuges, para mostrar qual é a situação. Mas muitas vezes a gente não gosta de olhar coisa feia. A gente, eu tenho medo, eu não gosto. Sabe, o profeta Isaías, antes disso,
chamou a atenção do povo de Israel, falou: olha, vocês são como feridas, vocês estão como feridas não tratadas, que coloca coisa em cima, sabe, que coloca para não ser tratado. Muitas vezes, sabe, a gente, ai não, tá feio, então deixa, não vamos tratar. Eu falei aqui, estava brincando com os meus pais, na hora que eu saí depois, quem não veio no Vale Night, perdeu a grande oportunidade de aprender a brigar. Eu falei, meus pais ensinavam que não podia brigar, daí vem o filho dele, numa outra geração, daí eu falei, porque na época do Senhor, às vezes tinha menos briga, hoje todo mundo briga, a gente briga, então eu tenho que ensinar a brigar, agora, como do jeito da palavra de Deus, do jeito certo, a gente brincando, mas é se ajustar, porque quem não se ajusta, não começa a passar a limpo, o que faz? Não, aquilo está me machucando, aquilo a gente, não, mas vamos cobrindo, não vamos andar, isso é osso, aí é osso, eu não gosto, eu tenho, não, a primeira coisa, para que haja restauração, o processo da restauração, é o Senhor, é a gente permitir o Senhor nos levar para os lugares feios, para realmente aonde que a gente se encontra, como que anda as coisas, e eu quero dizer que esse mês, você teve para mim, o Espírito levando cada um diante dos seus lares, diante das suas casas e falando, olha aqui, olha ali, agora cada um pode ter, eu vi pessoas falando, você vê a diferença, pastor, eu ouvi aquela mensagem, nossa, aquela mensagem falou, eu ouvi de novo, e daí aquilo, eu peguei meu marido e a gente conversou, é mais ou menos isso, porque se não tiver conserto, não adianta. Aquele povo de Israel ia ficar, agora Deus faz isso para quê? Para mostrar lá na frente, Deus não mostra nada errado, não mostra nada feio que Ele não queira restaurar, ou restituir, ou renovar, ou mudar, ou transformar. Primeira coisa, você quer fazer parte desse processo, dessa restauração, e para mim começou no começo do mês, que você, se você ainda, pastor, eu não, volte a ouvir as palavras, e agora fala, Senhor, eu quero que o Teu Espírito me leve, aonde que tem ossos secos, porque essa foi, o objetivo da visão, foi porque o povo de Israel não sabia que eles estavam daquela maneira, não, a gente é isso, não, eu preciso mostrar por que vocês, agora não é só isso, também, não é só detectar, ver como estamos, mas é entregar e confiar a situação ao Senhor. Tá feio. Pastor, porque algumas pessoas não conseguem detectar, mas outras já, porque está escancarado, é um divórcio, é uma peleja daquelas complicadas, com filhos, com cônjuge, a gente, essa não, mesmo que eu não queira ver, eu tentei esconder durante muito tempo, mas agora está aqui, está estampada, e agora, o que eu faço, o Senhor me levou, eu fugi, mas não teve jeito, o Senhor me colocou aqui diante dos ossos secos, diante da sujeira, diante da morte, o que eu faço? Se eu quero restauração, entrega e confia a situação ao Senhor. Versículo 3, quando o Senhor leva o profeta, ele olha, vê tudo, que a coisa era feia, mas o Senhor faz uma pergunta, diz assim o versículo 3, ele me perguntou, filho do homem, por acaso esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Sabe, muitas vezes nas situações que nós vivemos, não tem mais jeito, ou a gente fica, não, eu vou lutar. Meu querido, sabe, só quem sabe se tem jeito ou se não tem jeito é aquele que pode todas as coisas, é aquele que tem e quer o melhor para cada um de nós. A gente tem dificuldade, a gente tem uma síndrome de Deus, a gente quer resolver, a gente quer saber, agora eu não aceito, agora eu não perdoo, agora eu não faço, agora eu não quero mais saber, agora, e assim vai, em vez da gente, eu não sei, o Senhor sabe. E além disso, quando o profeta está falando isso, ele está falando, Deus, eu sou incapaz
de entender. O Senhor está me trazendo, mas eu não vou falar que é capaz, que não é, porque eu sei quem o Senhor é. O profeta está reconhecendo, porque ele poderia falar, não, é impossível isso. Só quando ele fala, só o Senhor sabe, ele está falando, só o Senhor sabe, porque se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. E isso é o que a gente precisa fazer. Todas as vezes que estamos passando por situações difíceis, por problema, nos deparamos com a morte, nos deparamos com situações, com enfermidade, com divórcio, com tantas desgraças que acontecem na família. A primeira coisa que a gente tem que falar é falar, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor pode. E na mesma maneira é falar assim, eu estou disposto a me submeter ao Senhor. É isso que a gente precisa, porque às vezes a gente vem, não, como eu falei, a gente reconhece que estamos numa situação, a gente ouve, a gente se depara, mas a gente fica assim, a gente duvida, a gente não quer, às vezes a gente até acredita que Deus pode, mas a gente não está disposto a entregar, a depender. Segunda coisa, não tem como nós vivermos uma restauração se a gente não aprender a entregar e a confiar as coisas, a situação, a casa, a família, os filhos, o cônjuge. Eu falei um dia aqui nas minhas pregações, por isso que seria interessante se voltar, porque isso daqui é quase um resumo do mês, de todas as palavras. Nós precisamos aprender a qualquer que seja a situação. Mas é uma situação impossível. Mais do que essa daqui? Mais do que um vale de ossos secos ser transformado num grande exército? Não, não é. E numa situação dessa, o profeta fala, o Senhor sabe. Mas mais do que isso, versículo 4, na terceira lição, não é só entregar e confiar, porque às vezes a gente, pastor, eu entrego, eu confio, e para por aí. O que mostra que você entrega e que você confia, é esse próximo passo, é agir em fé, mediante a palavra do Senhor. Tu sabes, então Senhor, eu entrego, o Senhor sabe, olha a situação, o meu problema. Daí vem versículo 4, então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A pergunta que eu faço, uma coisa simples, pastor, se fosse isso, seria fácil, porque, não, peraí, seria fácil que agora que você sabe o final da história, seria fácil se você, na nossa imaginação, que a gente imagina tudo assim, a Deus, a pessoa, uma imagem, a pessoa conversava, ouvia Deus. Quem falou que a pessoa via Deus? Tem muitas vezes que você ouve Deus e você não dá nem crédito. Você ouve através de pastores, você ouve através de revelação, através de sonho, através da palavra dele, e você está lá, e você fica, quando você ouve assim, não, mas se Deus falasse desse jeito como? Do jeito que falava para os profetas. Como que falava para os profetas? Você vê que quando Deus vai chamar a atenção de Miriam, que ela começa a criticar Moisés, ele fala assim, com os outros profetas eu me manifesto através de sonho, de visões. Com o meu servo Moisés é diferente, com ele eu falo cara a cara, mostrando a diferença com outros, era através de visões, era através de sonhos, através de outros profetas falando. Então, a gente fica comparando, não, se eu tivesse na época de Jesus passasse, você não ia nem dar crédito, você ia falar assim, que mulambento aí, acho que esse não é Jesus não, muito simples, olha a roupinha que ele está usando, Jesus, eu acredito que Jesus viria num cavalo branco, é assim. Daí você fica assim, não, um mês cheio de palavra de Deus, não, mas a gente não teve ninguém de fora. Esse mês não foi abençoado porque não teve pastor Nilson, não teve pastor Domingo, não teve não sei quem, porque esses, será que Deus não falou? Agora a questão não é Deus falou,
eu confio, eu entrego. Agora, se eu confio e entrego, eu tenho que fazer o quê? Agir de acordo com a palavra de Deus, agir em fé. O que o profeta fez? Então, versículo 4, ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, soberano da tal. Olha o versículo 7. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Assim eu fiz conforme a ordem recebida. Ou seja, eu não titubeei, porque da mesma maneira como eu falei, Senhor sabe, tu sabes, quando ele fala, então faz isso, eu não vou, mas, nossa, mas é estranho ficar falando para osso. Não, você não está falando para osso, você está falando para Deus. Muitas vezes, meu querido, a gente cansa de falar, não sei se foi o Lucas, quem das pessoas que pregaram aqui, acho que foi sobre falar, sobre palavras. No nosso casamento, na nossa casa, a gente fala sobre o poder das palavras, mas as nossas palavras são de acordo com aquilo que a gente recebe aqui, de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, como que tem que ser a palavra branda, desvia o furor, mas daí a hora que um dos dois está bravo, o outro faz exatamente isso. Não, eu vou usar uma palavra branda para desviar o nervoso. É isso que a Bíblia fala. Não, a hora que um está nervoso, o outro fica nervoso, e eu também já falo, mas peraí, você não confia em Deus? Então use a palavra de Deus. Não, mas o que é a palavra de Deus? O Senhor não falou para eu falar assim. A palavra dele fala. É que às vezes a gente acha que a palavra hoje, que é viva e eficaz, a palavra que ele deixou, parece que não é como essas aparições, como essas visões que os profetas tinham. Não, eu quero dizer que ali estava sendo formada a palavra de Deus. Hoje nós temos um privilégio muito maior. Naquela época nossa, eu imagino nós naquela época, sem uma palavra. Se hoje com a palavra viva a gente tem dificuldade de colocar em prática, imagina naquela época, eu ouvi uma voz. A gente ouvi todo tipo de voz, mas menos de Deus. A gente ouvia a voz do coração, a voz que na época não tinha. A gente ouvia a voz do rádio, a gente ouvia a voz da novela, a gente ouvia todas as vozes. Porque hoje tem a palavra santa, fiel, que a gente sabe que é o Senhor que escreveu. E a gente às vezes fica assim, não, mulher, sede submissas, marido, ame as suas esposas, protejam, filhos, obedeçam, e tantas coisas, e a gente fica lá, não, eu confio, eu estou passando uma situação na minha família, e eu recebi dezenas de palavras, a pergunta, qual você fez igual esse profeta? Eu coloquei em prática, porque restauração tem a ver com processo, e processo de colocar em prática a palavra do Senhor. E olha só aqui como ele fala, ossos secos, ouça a minha palavra. É outra coisa, profetize. O que Deus mandou ele profetizar? Algo que estava no seu coração? Os sonhos do seu coração? Profetize, eu vou ter uma lua de mel lá cadê o Rogerinho? Rogerinho, no Canadá, né, Rogerinho? No Canadá, viagem do sonho no Canadá. Quem imaginava no Canadá, né, Rogerinho? No Canadá, e daí você descobriu que era Brotas, muito mais fácil. Brotas, meu, tá facinho, agora dá para ir esse ano ainda em Brotas, hein? Não, sabe, meus queridos, não é para profetizar aquilo, é o que eu quero para minha vida, não, eu vou profetizar, ouça o que diz a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz a teu respeito, ao respeito da tua esposa, a respeito da tua casa, a respeito da tua vida, da tua família? Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito dos meus filhos? A palavra de Deus diz assim, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu posso profetizar isso. Eu posso profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se eu crer nele, se eu confiar nele.
A gente pode profetizar. Minha mãe, como ela conta, meu pai naquele estado ainda, nos primeiros 5 anos de casado, que ele bebia, que ele não queria saber da igreja, ele só bebia, ficava querendo só saber em jogar, em coisa assim, e às vezes ele chegava, e ela tinha que auxiliá-lo no vômito, naquela situação difícil. Ela fala que ela colocava a mão na cabeça dele e falava: você é uma bênção, você vai ainda realmente trazer muita alegria. Ela poderia falar assim: seu pinguço, seu cachaceiro, ela poderia declarar um monte de coisa, mas ela declarava: você é uma bênção. A palavra de Deus, ser tu uma bênção. A gente sobre os filhos, isso daqui não presta, por quê? Porque ele errou, porque ele faz, nós erramos, e olha onde nós estamos, a graça do Senhor nos alcançou, e porque a graça do Senhor nos alcançou, você acha que não vai alcançar os nossos filhos? Vai alcançar. A misericórdia do Senhor vão nos seguir por longos dias e por longas gerações também. A bondade do Senhor, a fidelidade dEle, mas a gente, por causa de problema, por causa de situações, por causa do que eu estou vendo hoje, mas eu não vivo por vista, eu vivo por fé, e se eu vivo por fé, a minha atitude, a minha ação tem que ser condizente àquilo que eu creio. Então esse profeta, a ação dele foi condizente com aquilo que ele falou lá: eu creio. Tu sabes, eu entrego, eu confio, então faz isso, eu faço. Profetiza, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. O que nós precisamos falar? Filho, esposa, casa, espíritos, demônios, ouça a palavra do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. A minha família será uma família bendita. Sabe, a gente precisa fazer algumas coisas. E o que acontece quando nós agimos dessa maneira? O último, o resultado da obediência. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia o espírito neles. Meu querido, o que acontece aqui é que os ossos começaram a procurar as suas partes, e eles voltaram a formar um esqueleto, que por sua vez começaram a nascer o tendão, começou a ser coberto por carne, virou gente, virou uma pessoa, virou um soldado. Daí você fala assim: pastor, como é possível? Para mim é impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. E quando eu vejo uma situação de osso na minha casa, na minha família, quando eu vejo situações que eu olho e falo assim: puxa, não sei o que fazer, como fazer, eu lembro dessa passagem e falo: profeta Ezequiel e aquele povo não sabia, mas graças a Deus eles tinham um Deus que sabia, e eles podiam falar: Deus, o Senhor o sabe. E como eles souberam? Porque o próprio Deus se revelou. Eles não saberiam se Deus não chegasse e falar: olha, vocês se encontram dessa maneira. Mas Deus só mostra como a gente se encontra, como eles se encontravam, para mostrar como Deus quer nos ver, o que Deus quer fazer. Eu quero, assim, Deus não quer ver o seu povo sendo destruído, sendo abatido, sendo escravo, sendo seus filhos. É aqui que eu volto a falar, como a gente fala como pai. Depois que eu fui pai, eu fui entender 100 vezes melhor a paternidade de Deus, porque a gente não quer nada de mal para os nossos filhos, a gente quer tudo de bem para os nossos filhos, e daí vem aquela passagem: e vocês são maus pais. Eu fico assim: meu, o que Deus está falando? Eu sou infinitamente melhor do que vocês, e se Ele é infinitamente melhor, por isso que sabe porque Ele se revelou, e mostrando, não foi para o povo ver, daí você vai continuar lendo, depois do versículo 10, eu não vou ler, mas ele vai lá e fala: olha, fala dessa visão para esse povo,
porque é isso que eu vou fazer com esse povo. Eu vou tirar eles da sepultura, desse ossos, dessa morte, e eu vou reunir eles de novo, lá onde eles sonham, na terra, em Jerusalém. Eu vou restaurar, eu vou fazer. Deus começa a falar tudo o que ia fazer, usando aquela visão, porque essa é a vontade. Sabe que Deus trouxe essa palavra hoje? É justamente para você ver que, não tem mais vida, não tem mais esperança. Não, Deus está trazendo hoje para falar: minha filha, meu filho, se eu mostrei isso há 2.500 anos atrás, eu continuo querendo a mesma coisa para você. E eu continuo, porque eu sou o mesmo ontem, hoje, serei para todo sempre, por toda a eternidade, eternidade, eternidade. Tu és Deus. Ele quer que a gente consiga, por meio dessa visão, acreditar que a gente pode sair do caos que for, da situação que for, mas por meio de processo, e de processo de reconhecer, de confiar, de entregar, mas também de praticar, de colocar em prática, em fé, tudo aquilo que a gente tem ouvido. Quando a gente fizer isso, quando a gente faz isso, não tem possibilidade, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele falaria e voltaria atrás? Não. Então eu estou aqui nessa noite para falar que esse mês nós vivemos, nós falamos e nós declaramos algo que tem a ver com essa passagem para mim. Tem situações na minha casa, tem situações na tua casa, na tua família, situações que parecem impossível, mas eu quero dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. E que se você acreditar, se você começar a declarar, profetizar a palavra do Senhor, se você começar a falar para sua casa, e às vezes não é, vou falar, eu tô brigado com meu marido, eu estou com uma situação, você não precisa falar para ele, para o filho, porque seu filho vai falar: eita, o que é isso? Não, profetize na casa, profetize a hora que você estiver orando, profetize e comece a crer. Comece a crer que aquele que traz à existência coisas que não existem, como já existissem, através de palavra, através da palavra dele. Então você vai falar situação, restauração. Ouça a palavra do Senhor. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai fazer, o Senhor, porque Ele pode. Não. Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer o amor, Ele vai renovar, Ele vai fazer tudo o que é necessário, porque Ele quer a minha felicidade, Ele quer que eu tenha uma vida e uma vida abundante, e para isso, Ele sabe como nós precisamos da nossa casa, da nossa família. Então, assim como aquele povo, aquele exército, a tua casa vai ser restaurada. Quero chamar o louvor aqui à frente. Eu quero só mais um momento, porque uma palavra muito importante que a Nilva deu numa quinta-feira aqui, porque você percebe algo ali, que Deus, parece que o exército ficou em pé, já era, no versículo 9 aqui, versículo 8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Porque eles tinham cara de gente, já não era mais osso, já tinha jeito de gente, já tinha aparência de exército, porque já tinha tendão, já tinha pele, já tinha cara, já tinha tudo, mas não tinha vida. A vida só vem com o Espírito de Deus. E quem ouviu a pregação da Nilva, porque às vezes, você sabe que muitas vezes, eu quero aqui vai algo que eu sinto pelo Espírito aqui. Muitas pessoas vêm
e às vezes elas sentem a palavra, elas começam uma restauração, parece que os ossos começam a se juntar. Voltei com a minha esposa, olha, agora a gente está até fazendo, estamos indo na igreja, a gente está com cara de família construída sobre a rocha, a gente está se acertando, a gente está com cara de família restaurada, igual aqueles homens já, todos já com pele, com tendão, com tudo, mas não tinha vida, porque faltava o Espírito. Eu quero dizer que muitas vezes os planos são frustrados, dos retornos, das melhorias nas famílias, porque está só aqui, entendi toda a palavra, peguei, você tem que fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, a gente vai fazer. É como se fosse boneco tentando fazer, porque eu quero dizer que eu e você somos incapazes de fazer. Vai chegar um momento, não, agora a palavra branda desvia o furor. Então, tá, vou fazer, tem que obedecer, então vou fazer. Grita, você está de brincadeira, você acha que eu sou... Porque está aqui, porque não tem fruto do Espírito. A gente só é possível a gente viver uma família restaurada, um exército realmente que pode viver tudo aquilo que Deus tem, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, porque através dos frutos dele, do fruto dele, que a gente vai ter paciência, domínio próprio, mansidão, tudo aquilo que é necessário para nós vivermos uma família. Só ele que vai nos levar a conseguir ter dar o perdão genuíno. Não, vou perdoar. Nossa, não consigo, vou perdoar. Gente, é assim. Então, meu querido, termino essa ministração e esse mês falando algo, que você aprenda tudo, que você escolha tudo, se submeter aos processos, aprenda, analise, escolha, mas acima de tudo, profetize ao Espírito. Fale: Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me encha, porque só na minha intelectualidade, só na minha razão, só no meu, na minha força, eu não consigo, você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Para o exército se levantar, você pode terminar no versículo 7, foi necessário profetizar ao Espírito. Espírito vem dos quatro cantos e o Espírito veio e começou a encher, soprar dentro daquelas pessoas. E é o que eu quero pedir, para que realmente o Espírito, ao longo desse, e o jejum tem a ver com isso, é a gente falar, eu quero viver menos a carne, as minhas vontades, e eu quero que o Espírito me controle mais. O jejum tem a ver com isso. Será que valeu esse jejum? Porque é isso, então vamos, Espírito, vem, Espírito sopra, Espírito enche, Espírito visita, Espírito toma conta, Espírito me ajuda, Espírito me auxilia, Espírito toma conta, porque eu não quero apenas sair daqui falando, vamos então acertar dessa vez, tá? Então, tá vendo? Então, a carne já deu certo, tendão, vai, puxa, tendão também já está no lugar. Nada disso, se não for o Espírito, vai ser só boneco, vai ser fantoche na casa. E o que o Senhor quer, não quer fantoche, não quer boneco, não quer robozinho. O Senhor quer um exército sendo levantado na sua casa, para que você consiga guerrear contra tudo aquilo que o inimigo tem se levantado. E além de guerrear, para que realmente a tua casa seja uma casa de cura, de libertação, uma casa onde realmente o inimigo não vai ter mais vezes, mas Deus quer levantar você para realmente começar a ajudar a casa do lado, a família, para que as casas, as famílias possam se levantar, deixar de ser um exército morto, um lugar de vale, um lugar de morte, um lugar de escuridão, de sequidão,
para que o Espírito comece a levantar um exército, para que realmente o inimigo possa perceber que ele está perdendo, ele sendo derrotado, porque as famílias estão realmente recebendo a voz, a palavra de Deus. Famílias, casas, lares, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa começar a ecoar nas casas, através das ministrações, das pregações, do louvor, da adoração, da tua boca. Não existe vida sem palavra de Deus, sem profetizar a palavra de Deus. Mas como vou profetizar a palavra de Deus se eu não ouço, se eu não me apodero dela? Ah, meu querido, é um mês que nós podemos sair daqui, eu creio, totalmente já cheio de vida. Eu creio que nós podemos sair daqui tomando posse de que a minha casa, muito mais do que uma casa, uma família, um lar, nós vamos nos tornar um exército. A minha casa junto com a tua, junto com a do nosso irmão aqui, do irmão ali, do outro irmão. E o inimigo vai tentar, porque o inimigo é igual aquele lobo mau, ele tenta, ele sopra, mas chega uma hora, quando ele percebe que a casa foi construída com alicerce, ele sopra aí, os porquinhos, as ovelhinhas, os guerreiros podem ficar tranquilos, sabendo, pode soprar, porque aqui, e você tentar entrar, você vai sair chamuscado, porque aqui tem o Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus nessa casa. Você crê nisso, meu querido? Você recebe essa palavra? Eu queria que você pudesse realmente, de verdade, tentar essas semanas, próximas semanas, ouvir as pregações de novo, para que você pudesse se alimentar, encher a tua casa, a tua palavra, a tua vida, da palavra de Deus. De todos os pastores, não sei se você percebeu, mas durante esse mês a igreja foi ministrada por todos os pastores da casa. Experiências, ensinos, tudo aquilo que realmente Deus tem ministrado. Você acha que valorize isso, honre aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai ver a graça que vai estar, porque isso é processo. Eu quero viver milagre. Comece nesses processos, comece a andar nas palavras. Quando Pedro fala que manda eu ir contigo aí, se é o Senhor mesmo, quando Jesus estava andando sobre as águas, e eu acho lindo isso. Um pastor um dia falou, e eu fiquei, isso, fala que Pedro começa a andar, e ele começa a andar e ele não afunda, porque ele estava andando não sobre as águas, ele estava andando sobre o vento. Se és tu, manda-me ter contigo. Jesus fala, vem, e ele vai, ele obedece. Ele não viu, peraí, deixa eu ver se está bom, deixa eu testar aqui, deixa eu ver se vai afundar, deixa eu ver se o tempo está bom, deixa eu ver se a tempestade. Não, ele pisou sobre a palavra de Jesus. Quando nós pisamos, quando nós caminhamos sobre a palavra de Jesus, pode ser mar, pode ser água, pode ser fogo, pode ser o que for, a gente continua firme e a gente experimenta os milagres. Mas quando a gente começa a olhar, mas olha, ele não vai se converter, olha como ele é, olha como que estamos, olha o que aconteceu, olha, a gente afunda. Que você possa pegar todas essas palavras, porque foram palavras de Jesus. Começa a construir a tua casa, começa a viver em família sobre essas palavras, e eu garanto que você vai viver milagres, você vai viver a bênção do Senhor, você vai viver essa restauração, essa transformação, e vai ser um testemunho, assim como eu já estou ouvindo, pastor, esse mês foi maravilhoso, e é incrível, essas pessoas que falam, elas estão falando porque elas estão tomando posse e estão crendo. Creia você também, porque senão vão ter 20 testemunhos, 30, e você vai falar, por que eu não?
Daí talvez você descubra o porquê só a mulher do fluxo de sangue recebeu, porque só Zaqueu. Mas não, que não seja assim aqui, que todos aqui possam sentir a bênção do Senhor realmente fluir nas suas casas, nas suas famílias, e que possamos viver a bênção dele em nós, nos nossos e através de nós, em nome de Jesus. Eu quero que vocês coloquem em pé agora, depois nós vamos cantar. Eu quero só fazer essa oração, depois nós vamos cantar. Você que estava em consagração, em jejum, eu queria que a gente pudesse realmente entregar nesse momento. Entregar algo, e dessa maneira. Você viu a gente falando sobre o Espírito. O Espírito é algo fundamental. Esse jejum, se você não conseguiu, não sentiu, não percebeu o Espírito mais sensível, mais aflorado, a gente precisa o mês que vem fazer outro. A gente precisa começar a viver mais no Espírito, o Espírito porque às vezes, eu tenho o Espírito, tá, ele controla você, você tem os frutos, porque não é só você tem o domínio próprio, você consegue ser paciente diante de situações, você tem sido bondoso, você tem, sabe, os frutos estão aí, ou ainda a carne está dominando? A gente precisa ser controlado pelo Espírito, porque se nós formos, a nossa casa vai ser uma casa abençoada através desses frutos. Então que nesse momento a gente possa fazer essa oração: Senhor, eu consagro, eu entrego esse jejum, mas eu não quero parar aqui, eu quero realmente entregar, mas que o Teu Espírito continue a controlar a minha vida, muito mais do que nesse ponto que eu consagrei, nessa comida, nesse alimento, nessa situação. Eu entrego ao Senhor como algo que realmente eu quis dedicar ao Senhor, quis ir um pouco além dessa vida espiritual, mas eu quero já nessa entrega, nessa consagração ao Senhor, eu já quero assumir uma outra, não, a princípio não de um jejum, mas de uma busca pelo Teu Espírito, de uma dependência do Teu Espírito, de pedir para que o Teu Espírito encha a minha vida, encha a minha casa. Eu preciso ser cheio de Ti, porque nós entendemos, senão nós vamos ser bonecos, senão a nossa casa vai ter uma imagem de casa de Deus, de casa de família cristã, mas onde os frutos não estão presentes. Agora, se o Espírito estiver, então eu quero nesse momento orar, eu quero que você ore, comece a entregar, e nós vamos estar entregando esse jejum.